Bom, meus amigos, estamos de volta para o terceiro bloco dessa nossa aula. Estávamos conversando sobre a necessidade de debater qual a fundamentação do direito e a fundamentação dos direitos humanos. Por que é que o direito existe? Por que é que os direitos humanos existem? Quanto ao direito, a doutrina busca encontrar o seu fundamento em várias hipóteses. Há quem fale que o direito se fundamenta na força bruta, no direito natural, no direito positivo ou em um substrato moral ou ético. A força bruta não parece ser uma boa solução para a fundamentação do direito. Por quê? Porque a força bruta é a negação do direito. Admitir a força bruta como solução em qualquer hipótese é negar o direito, é voltar à barbárie. Então, o fim de tudo é a força bruta, então não há direito. O direito vem justamente substituir a força bruta. Ademais, nenhum regime baseado puramente na força bruta, sobreviveu para sempre. Então, a força bruta não parece ser uma boa solução. Bom, o direito teria, então, seu fundamento no direito natural, especialmente na sua linha teológica. Isso é defendido por muitos autores, mas perdeu algum espaço depois do iluminismo e da modernidade, porque o iluminismo e a modernidade buscaram se afastar de concepções metafísicas, especialmente depois das guerras de religião. A ideia de que o direito se fundamenta no próprio direito, no direito positivo, considerando-se legítima a norma jurídica porque sua elaboração respeitou a norma jurídica procedimental anterior, isso, como vimos, isso ficou abalado pelos eventos do nazifascismo. A ideia de que o direito se baseia em si mesmo, ela foi refutada depois do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, no nazifascismo, onde normas jurídicas absurdas eram justificadas porque tinham simplesmente respeitado o procedimento previamente estabelecido. Então, com tudo isso, ganhou ênfase a premissa da existência de um substrato moral ou ético como fundamento do direito. E, nesse contexto, o fim disso, dessa ideia, desse pensamento, é o da afirmação da fundamentação última do direito na dignidade da pessoa humana. A premissa de que a dignidade da pessoa humana é a base de todo o direito, é a base do ordenamento positivo, do poder constituinte, da Constituição e das leis, leva à ideia de que devem existir determinados mecanismos jurídicos voltados justamente à proteção da dignidade, o que incluiria a existência de direitos respectivos que seriam os direitos humanos. Então nós chegamos à conclusão de que a dignidade da pessoa humana é o fundamento do direito positivo. Todo direito positivo se fundamenta na dignidade da pessoa humana. Se é assim, eu devo criar mecanismos jurídicos de proteção à dignidade. Dentre esses mecanismos jurídicos, nós temos os direitos humanos, que são aqueles direitos básicos necessários, imprescindíveis à preservação da dignidade da pessoa humana. Tudo isso sob um ponto de vista material, ok? Mas qual seria o fundamento filosófico e jurídico dos direitos humanos? Qual a razão da existência dos direitos humanos? Por que podemos afirmar que os direitos humanos existem de fato, independentemente da sua previsão expressa no direito positivo internacional, em tratados, convenções, e também independentemente da sua previsão no direito positivo interno, no direito nacional, nas constituições e nas leis? Há uma importante crítica à busca de um embasamento filosófico para a existência dos direitos humanos, porque, segundo alguns autores, não haveria utilidade prática nessa tarefa. Porque a necessidade urgente, premente, é proteger e concretizar direitos humanos e não justificá-los. Segundo, por exemplo, Norberto Bobbio, o problema fundamental não é como justificar. O problema fundamental é como proteger e concretizar os direitos do homem.
Bobbio segue dizendo que é uma ilusão querer buscar uma fundamentação única e absoluta para os direitos humanos. Segundo Bobbio, a diversidade dos direitos humanos indicaria ser mais indicado buscar, em cada caso concreto, as diversas razões possíveis para elevar um direito à categoria de um direito humano ou de um direito fundamental. Então, é uma crítica à busca de uma fundamentação filosófica para a existência dos direitos humanos. Mas outros autores defendem essa busca, defendem essa investigação. Eles defendem que há razões morais, lógicas, pragmáticas, práticas, teóricas, que apontam para a conveniência de encontrar um fundamento jurídico-filosófico para a existência dos direitos humanos. Inclusive porque este embasamento é um fator que auxilia o reconhecimento e a preservação desses direitos na sociedade. Bom, diante disso, há uma série de correntes filosóficas que buscam justificar os direitos humanos. Cada uma dessas linhas ou correntes filosóficas aponta um determinado fundamento para a existência dos direitos humanos. As principais correntes filosóficas justificadoras dos direitos humanos são essas aqui: o justnaturalismo, o justpositivismo, o realismo, o idealismo, o contratualismo e o moralismo. Então, cada uma dessas correntes busca justificar os direitos humanos sob um ponto de vista diferente. Elas fundamentam a existência dos direitos humanos sob um ponto de vista diferente. Bom, vamos ver cada uma dessas correntes. Justnaturalismo, a primeira delas. Para o justnaturalismo, os direitos humanos têm seu fundamento no direito natural. E o que é o direito natural? Há diferentes visões do direito natural, a partir das quais a origem desse direito, do direito natural, pode ser uma origem a partir da natureza, da vontade divina, de um deus ou de vários deuses, ou a origem pode estar na racionalidade dos homens. Então, quando falamos de direito natural, precisamos saber qual dessas correntes do direito natural estamos nos referindo, estamos nos reportando especificamente. É o direito natural que tem origem na natureza? É o direito natural que tem uma origem divina? Ou é o direito natural que tem uma origem na racionalidade dos homens? De qualquer forma, o direito natural afirma a existência de postulados ou princípios superiores, de origem natural, divina ou racional, aos quais os seres humanos não podem se opor. Esses postulados ou princípios superiores seriam anteriores e justificadores do direito positivo, como lembra meu amigo o professor André Ramos Tavares. Então, o direito natural diz que existem determinados postulados ou princípios superiores que justificam o direito positivo, que fundamentam o direito positivo. O direito natural é formado por normas com algumas características singulares, importantes. Quais são as características das normas do direito natural? Elas são ideais, elas têm forte base moral, elas são impregnadas por uma justiça superior e suprema, elas são informais, elas são não escritas, elas são atemporais, elas não têm uma gradação hierárquica, elas são aplicáveis em todos os lugares, elas não dependem de vigência, elas surgem espontaneamente na sociedade e elas são conhecidas de todas as pessoas. Então essas são as características das normas do direito natural. São normas muito diferentes das normas do direito positivo. Quais são as características das normas do direito positivo? São normas criadas pelo homem, são normas formais, escritas, temporais, aplicáveis em lugares determinados, que dependem de vigência, elas são hierarquicamente escalonadas, elas têm um escalonamento hierárquico e elas fazem parte do direito objetivo de determinada sociedade.
As normas do direito natural formariam uma ordem, um ordenamento natural, um conjunto natural de normas de observância obrigatória por todas as pessoas. Esta ordem, composta pelas normas do direito natural, seria o direito natural objetivo. Esse direito natural objetivo, inclusive, é objeto do chamado justnaturalismo clássico. E os direitos humanos decorreriam de um processo de subjetivação do direito natural objetivo. Então, eu tenho o direito natural objetivo, formado por normas com aquelas características que vimos, e essas normas objetivas passariam por um processo de subjetivação que daria origem aos direitos humanos. Essa ideia ganha força, especialmente a partir de Hugo Grosso e Thomas Hobbes, no bojo do denominado justnaturalismo moderno. Portanto, os direitos humanos seriam normas do direito natural objetivo compreendidas como direitos subjetivos das pessoas. Em outras palavras, normas do direito natural que compunham uma ordem objetiva, um direito natural objetivo, passam a ser vistas também como direitos subjetivos das pessoas e se transformam em normas de direitos humanos. E o que são direitos subjetivos? Direitos subjetivos são aqueles nos quais se verifica uma relação obrigacional envolvendo credor, objeto e devedor, já mencionei isso nessa nossa aula. É uma relação obrigacional por meio da qual alguém pode exigir de outrem uma determinada conduta ou obrigação, que pode ser uma prestação, um fazer, ou uma abstenção, um não fazer, um suportar. Do direito subjetivo emana a faculdade de agir, a facultas agendi, ou seja, a possibilidade de exigir de alguém uma determinada conduta, o cumprimento de uma determinada obrigação. Os direitos humanos, assim, nessa linha, consubstanciam prerrogativas ou faculdades subjetivas anteriores ao direito positivo e ao Estado, pertencentes ao ser humano, por força unicamente desta condição, a condição humana, cuja origem é, a depender da doutrina adotada, o direito natural. As normas objetivas de direito natural se transformam em normas subjetivas. E o direito natural, a depender da corrente, tem uma origem natural, divina ou racional. Na visão justnaturalista, portanto, observe, os direitos humanos são originários e inalienáveis. No justnaturalismo, o Estado é concebido em função dos direitos humanos e para assegurar a fruição dos direitos humanos. Os direitos humanos são anteriores ao Estado e ao direito positivo. Portanto, não cabe ao Estado outorgar direitos humanos. O Estado apenas deve reconhecê-los, aprová-los formalmente e garanti-los. Portanto, a positivação dos direitos humanos no justnaturalismo tem uma natureza meramente declaratória, porque eles são pré-existentes. A positivação no justnaturalismo é meramente declaratória. Bom, e o justpositivismo, a segunda corrente? Para o justpositivismo, os direitos humanos são direitos públicos subjetivos positivados, não são normas de direito natural. Para o justpositivismo, os chamados direitos naturais não pertencem propriamente ao direito. Os direitos, o que se chama de direitos naturais, são fruto de uma concepção metafísica e não passam de um conjunto de regras morais, ideológicas ou filosóficas, e não regras jurídicas. Essas regras morais, ideológicas ou filosóficas, no máximo, podem influenciar o direito, mas não integram
o próprio direito. A denominação direitos naturais para o juspositivismo não tem qualquer sentido, não faz sentido se falar em direitos naturais, porque algo para ser direito necessita ser positivado. Algo para ser direito não pode surgir da natureza, da divindade ou da racionalidade por si só. Então, para o juspositivismo, as chamadas normas de direito natural só possuem algum valor jurídico se e quando forem positivadas. Então, para o juspositivismo, é a positivação que importa. Normas de direito natural não têm valor se não forem positivadas. Podem ter valor se forem positivadas e quando forem positivadas. Antes da positivação, o que se chama de normas de direito natural podem ser meras expectativas de direito ou postulados sociais de justiça, mas não são verdadeiros direitos antes da positivação. Nesse quadro, a positivação de algo como sendo um direito humano tem uma natureza constitutiva e não meramente declaratória. Portanto, a positivação para o jusnaturalismo é declaratória, para o juspositivismo é constitutiva. Realismo. Para o realismo, os direitos humanos são resultado concreto, real, de lutas políticas e sociais. A positivação de direitos humanos para o realismo, ela não é nem declaratória, como no jusnaturalismo, nem constitutiva, como no juspositivismo. A positivação no realismo é uma condição necessária ao desenvolvimento das técnicas de proteção dos direitos humanos. Técnicas essas que são essenciais ao seu gozo efetivo e real. Sem essas técnicas de proteção, nós não temos na prática, na realidade, a garantia de direitos humanos. Então, a proteção processual dos direitos humanos, ou seja, o conjunto de suas garantias, é o fator-chave do próprio significado desses direitos, dos direitos humanos, no realismo. De nada adianta proclamar os direitos humanos se eles não forem garantidos na prática pelos meios processuais próprios e adequados. Idealismo. Para o idealismo, os direitos humanos são princípios abstratos, são ideias que ao longo do tempo vão sendo concretizadas pela realidade social. Conforme lembra a doutrina, por exemplo, do meu querido amigo de longa data, professor Dirley da Cunha Júnior, na visão dos idealistas, os direitos do homem são pautas ideais recolhidas ao longo do tempo. Então, essa é a visão idealista. No contratualismo, os direitos humanos seriam aqueles previstos no contrato social firmado pelo ser humano ao ingressar em sociedade. Toda sociedade seria regida por um contrato social e todos nós, ao ingressarmos em sociedade, firmamos este contrato. E neste contrato social, nós encontramos uma previsão de alguns direitos que são os direitos humanos. Então, são direitos integrantes do contrato social. No moralismo, os direitos humanos teriam como fundamento a consciência moral do povo. É a linha, por exemplo, do Perelman. Então, estas são as linhas básicas que buscam fundamentar a existência dos direitos humanos. Bom, o fundamento filosófico dos direitos humanos, hoje, para muitos autores, deve ter como base um fundamento moral ou ético. É a linha, por exemplo, no Brasil, do meu querido mestre, professor Fábio Conder Comparato. O professor Fábio Conder Comparato, por exemplo, diz o seguinte: o fundamento último dos direitos humanos só pode ser a consciência ética coletiva, a convicção longa e largamente estabelecida na comunidade de que a dignidade da condição humana exige o respeito a certos bens ou valores em qualquer circunstância, ainda que não reconhecidos no ordenamento estatal ou em documentos normativos internacionais.
Então, para o professor Fábio, o fundamento último dos direitos humanos é uma consciência ética coletiva no sentido de que a dignidade da pessoa humana exige o respeito a certos bens ou valores em qualquer circunstância. Portanto, a dignidade da condição humana ocupa um papel central na fundamentação dos direitos humanos. A dignidade da pessoa humana como fundamento último do direito como um todo, do direito positivo como um todo, da Constituição, do poder constituinte e dos direitos humanos em particular, é a ideia prevalecente hoje na doutrina e no sistema internacional de proteção aos direitos humanos das Nações Unidas. Esta ideia, ela tem como uma de suas premissas teóricas mais importantes a filosofia kantiana, a filosofia do Immanuel Kant. O Kant faz uma distinção clara entre pessoas e coisas. A distinção é esta aqui. Para o Kant, pessoa é um fim em si mesmo. Pessoa possui dignidade, é a dignidade da pessoa humana. Pessoa deve ter autonomia, deve ter liberdade. E pessoa é algo insubstituível. Ninguém pode ser substituído por ninguém. Coisa é algo diferente. Coisa não é um fim em si mesmo. Coisa é um meio. Coisa é um instrumento para realizar a dignidade das pessoas. Coisa não tem dignidade nem autonomia. Coisa tem preço. O preço pode ser econômico ou afetivo, mas é um preço. Então, há que se distinguir pessoa de coisa. E um erro gravíssimo ocorre toda vez que nós, por algum motivo, tratamos pessoas como se fossem coisas. Nós coisificamos pessoas. Por exemplo, a escravidão. A escravidão é um modelo que coisifica pessoas. É um modelo que trata pessoa não como um fim em si mesmo, não como alguém que tem dignidade e autonomia insubstituível. A escravidão trata pessoas como meios, como instrumentos, dão a pessoas um preço e não dignidade. Então, a coisificação das pessoas é um erro gravíssimo em qualquer situação. E, dentre estas, o trabalho escravo que eu mencionei. O tratamento de pessoas como se fossem meros instrumentos é algo que foi feito no nazifascismo. Então, é um erro gravíssimo. Escravidão, nazifascismo, etc. Toda vez que você retira de alguém a sua dignidade, a sua autonomia, toda vez que você quer mandar em alguém, uma ditadura tende a querer retirar das pessoas a autonomia. Quando você quer impor a alguém uma fé religiosa, uma orientação sexual, alguma coisa, você está coisificando aquela pessoa, você está querendo retirar dela a sua autonomia. A filosofia kantiana e a dignidade da pessoa humana estão claramente presentes na Carta de Criação das Nações Unidas de 1945. Nós encontramos ali, na Carta das Nações Unidas, na Carta de São Francisco, o seguinte: nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes no espaço da nossa vida trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e por aí vai a Carta das Nações Unidas. Então nós temos a dignidade como tendo um papel central na Carta das Nações Unidas. A partir dessas premissas, à luz da filosofia kantiana e da ideia de que a dignidade da pessoa humana é o fundamento último do direito e dos direitos humanos, esses direitos foram tidos novamente como universais no pós-Segunda Guerra Mundial, dando ensejo à construção de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, com o objetivo de tentar evitar que a barbárie que marcou a primeira metade do século XX, com o nazifascismo, com a Segunda Guerra, no bojo dessa barbárie houve a coisificação de pessoas,
possa se repetir um dia. Então, o esforço todo é para tentar evitar a repetição daquela barbárie. Então, toda vez que os direitos humanos são colocados sob ameaça, quem ameaça direitos humanos está flertando com a barbárie, está flertando com a coisificação de pessoas, está flertando com a ideia de que pessoas devem ser tratadas como coisas, ou seja, está flertando com a pura barbárie, está negando a civilização, está negando o direito. Qualquer forma de ameaça aos direitos humanos é, no fundo, um flerte com a barbárie e uma ameaça civilizatória. A construção de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, portanto, é uma ideia de que tais direitos são universais. E esta universalidade, ela é defendida em vários planos. Nós temos a universalidade no plano da titularidade, significando que direitos humanos são universais porque todas as pessoas, todos os seres humanos possuem dignidade, portanto, todos os seres humanos e todos os povos são titulares desses direitos. Nós temos também a universalidade no plano temporal, a ideia de que esses direitos são direitos que devem ser reconhecidos em todos os tempos, e também a universalidade no plano cultural, a ideia de que esses direitos devem estar presentes em todas as culturas do globo. Então, a construção de um sistema internacional passa pela reconstrução da ideia de universalidade em todos esses planos. O Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, que vem no pós-Segunda Guerra Mundial, ele é imaginado para ser implementado em 3 fases. Quais são as fases de implementação do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos? O professor Fábio Ponder Comparato menciona essas 3 fases. A primeira fase seria a fase de elaboração de uma Declaração Internacional de Direitos Humanos. A segunda fase seria a fase de elaboração de um tratado ou de uma Convenção Internacional de Direitos Humanos. Nós tivemos não apenas um tratado, tivemos todo um sistema internacional normativo. É importante dizer isso. Então, nós tivemos a primeira fase, a Declaração da ONU, tivemos a segunda fase, sendo que foi uma segunda fase mais ampliada, uma segunda fase mais ampla, porque não tivemos apenas um tratado ou convenção, tivemos todo um sistema normativo, muitos tratados existem hoje sobre direitos humanos. E a terceira fase é a fase da construção de mecanismos internacionais para punir, para sancionar violações aos direitos humanos, é a fase da construção de um sistema internacional sancionador. Então, estas são as fases de implementação do sistema internacional. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu trago aqui alguns apontamentos, algumas observações básicas. A declaração é uma resolução, a resolução 217A3 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 48. Ela corresponde à primeira fase da construção do Sistema Internacional de Direitos Humanos, que é a fase da proclamação de uma declaração solene. Ela afirma a dignidade da pessoa humana como fundamento dos direitos humanos e da sua universalidade. Ela diz, dentre os seus considerandos, o seguinte: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então ela afirma a dignidade como fundamento dos direitos humanos e da universalidade. O artigo 1º vai nessa mesma linha, dizendo que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então todos os seres humanos têm igualmente dignidade. A Declaração Universal tecnicamente não é um tratado, é uma recomendação e ela integra o chamado ius cogens. O ius cogens tem um papel muito importante na questão da universalidade dos direitos humanos. E eu vou explicar um pouco mais o que é o ius cogens no nosso próximo bloco.